Meus amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus e agradecer pastor Jeremias e demais pastores, presbíteros, pelo convite que foi estendido à minha pessoa, para que eu pudesse, nessa ocasião, expor a palavra de Deus a irmãos aí da região de Sousa, na Paraíba. Eu tenho que admitir que pregar o evangelho sempre é uma responsabilidade, um privilégio muito grande, que tem que ser feito com temor e com tremor, mas também que nos alegra. Nós sabemos que nós não merecemos tão grande privilégio, mas o Senhor Deus assim nos concedeu essa dádiva. Mas quando o pastor Jeremias me fez o convite para que eu pudesse trazer a palavra do Senhor nesta ocasião, eu confesso aos irmãos que eu fiquei duplamente feliz. Afinal de contas, eu tenho uma relação afetuosa e, por que não dizer, familiar com os irmãos. O meu pai, ele é natural desta região, ele é natural lá daquela comunidadezinha de Casinha do Homem, e eu sou, portanto, aqui no meu sangue, o meu sangue tem paraibano também, né? Então, eu louvo muito a Deus pela vida dos irmãos, pela maneira como Deus tem conduzido a vida dos irmãos e preservado a sua igreja. Eu espero que o Senhor Deus possa nos edificar por intermédio da sua palavra e fazer com que a nossa fé seja fortalecida nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Eu gostaria de expor a palavra de Deus e compartilhar com os irmãos o texto de Apocalipse, o livro da Revelação, Apocalipse no capítulo 6, versículo 1 a 8. Eu quero pedir para que você deixe a sua Bíblia sempre ao lado, nós vamos expor esse texto. Isso será necessário, então, nós lermos esse texto vez por outra, e eu quero pedir para os irmãos que, após fazermos essa leitura, os irmãos permaneçam com as suas Bíblias em mãos, a fim de que o texto da palavra de Deus seja exposto. Apocalipse 6, versículo 1 em diante. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, Vem! E então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, Vem! Olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Amém e amém. Irmãos, eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos, nessa ocasião, onde quer que estivermos, curvarmos nossas cabeças e clamarmos ao Senhor nosso Deus, para que nos instrua dentro daquilo que é o propósito da sua palavra.
Vamos orar? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nosso Deus, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo e excelso nome. Obrigado, ó Deus, pois a despeito de não estarmos juntos fisicamente, a despeito dessa pandemia que assola o mundo, o Senhor não nos privou da tua palavra. E agora, ó Senhor, tu nos concedeste ela para nossa edificação. Rogamos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo, mestre por excelência das Escrituras, possa nos ensinar, ó Deus, da tua palavra e que ela, ó Deus, seja de grande edificação para as nossas vidas. Que ela seja de conforto, consolo, de edificação, formação ao teu povo. É assim que nós te pedimos, no nome que está acima de todo nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, nós vivemos dias muito difíceis. Nós vivemos uma época difícil de ser discernida. A maioria de nós nunca imaginou passar dias como estes que estamos vivendo. E a pergunta que muitos fazem nessa época de tanta dificuldade de ordem sanitária, econômica, política e tantas outras é: Deus realmente está no controle? Será que a boa mão do Senhor está agindo neste mundo? Será se eu posso, de fato, confiar realmente nele em todas as coisas, mesmo quando tudo neste mundo parece nos mostrar ao contrário? Irmãos, eu creio que esse texto que nós lemos, ele é muito importante para nós nessa ocasião, pois esse texto nos traz respostas poderosas às perguntas que nós acabamos de fazer. Eu sei que esse texto é um texto marcado por dificuldades de interpretação. A correta interpretação desse texto é uma das questões mais debatidas em toda a história da interpretação das Escrituras. Mas eu também imagino, irmãos, que se Deus nos deu esse texto, na sua palavra, ele nos deu para que fosse ele de edificação e que fosse ele também de consolação para as nossas vidas em tempos adversos como este que nós estamos vivendo. Como é que nós podemos interpretar esse texto? A tão famosa passagem dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Se nós quisermos interpretar corretamente esse texto, irmãos, nós temos que ler esse texto dentro do seu contexto. Esse texto, ele está dentro do contexto do capítulo 4 do livro de Apocalipse. O apóstolo João, ele havia recebido uma revelação no capítulo 4, logo após ter escrito por ordem de Deus, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Depois de ter escrevido essas 7 cartas, o apóstolo João, ele recebeu uma revelação. Ele estava preso numa ilha chamada Patmos. Ele estava preso não por ele ser um malfeitor. Ele estava preso não por ser um desordeiro. Ele estava preso não por ser um assassino. Ele estava preso por ser um ministro do Evangelho de Cristo Jesus. Ele foi preso porque ele dizia que César não era Senhor, mas Jesus Cristo era o Senhor. Portanto, nessa circunstância tão adversa, ele recebeu na ilha de Patmos uma grande revelação da parte de Deus. O capítulo 4, se você ler lá no livro do Apocalipse, você verá o apóstolo João, ele sendo convidado para subir até o céu. E quando ele sobe até o céu, ele conhece o trono de Deus, a morada de Deus. Ele sobe ao céu e vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando ele teve aquela grande visão, foi aí que ele começou a enxergar que o seu sofrimento
ele poderia ser contemplado a partir de uma perspectiva diferente, uma perspectiva mais abrangente. Ele começou a ver que Deus, na verdade, era o grande rei de todo o universo, e que ele governava sobre todas as coisas. Ou seja, Roma, o governo de Roma, era insignificante diante do poder de Deus, deste poder do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O poder do trono celestial é incomparável. Na verdade, o que João ele se conscientizará nessa visão é que tudo que acontece aqui na Terra, tudo que sucede neste mundo, é resultado de algo decretado pelo Rei Celestial. Então você entendeu? O nosso destino, irmãos, o nosso destino não está nas mãos de homens, o nosso destino não está em Brasília, o nosso destino não está em Washington, o nosso destino não está em Pequim, o nosso destino está nas regiões celestiais, de acordo com as poderosas mãos do nosso bom Deus. Todos os tronos da terra, portanto, estão sob a jurisdição desse que é o maior dos tronos, do trono celestial. Por isso, nós não precisamos temer. No meio de tribulações como essas que nós temos vivido, nós temos que fixar os nossos olhos pela fé naquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa foi a revelação do capítulo 4. O capítulo 5 do Apocalipse, João, ele continua a ver aquela cena do trono celestial. E diz o apóstolo João no capítulo 5 que ele viu na mão de Deus um livro. E o livro, nos tempos do apóstolo João, não eram desse tipo, em formato códex. O livro que o apóstolo João viu era no formato de um rolo. Eu acredito que todos os irmãos já devam ter visto aqueles rolos, tipo pergaminho, não é? Pois bem, aquele livro na mão de Deus representava o decreto de Deus para todas as coisas que aconteciam e aconteceriam no mundo. Ali estava todo o propósito de Deus para a história. Ali também estava as ordens de Deus quanto ao destino do seu povo. João vê aquilo e o texto nos fala que havia dois problemas que João havia percebido. João, ele primeiro percebe que para um decreto ser promulgado, alguém precisa de autoridade para lê-lo. Se ninguém lê esse decreto, nenhuma outra pessoa fica sabendo, e esse decreto não é, portanto, aplicado. Então, João não via ninguém que fosse autorizado para ler esse decreto. Esse era o primeiro problema. João viu um outro problema, que este livro, ele estava completamente selado. Ele estava selado com 7 selos. Então, havia o rolo e haviam 7 selos. O selo era uma maneira antiga de fixar a carta, demonstrando, de fato, que aquela carta era uma carta inviolável, a não ser para aquela pessoa a quem ela fosse destinada. O apóstolo João, portanto, ele viu que não havia ninguém habilitado para ler aquele decreto de Deus, e não havia ninguém tão poderoso que pudesse abrir aquele decreto de Deus, aquele livro que o próprio Deus havia selado com 7 selos. Então a Bíblia diz que João, ele chora. Aquilo tudo levou João às lágrimas. Mas a Bíblia também diz que alguém lhe consolou, dizendo: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Irmãos, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, porque Jesus, ele é o único capaz de quebrar aqueles selos, abrir o livro e revelar o plano de Deus para a nossa igreja. O nosso destino não está no meio de um caos. O nosso destino, ele não está à mercê da nossa própria sorte. O nosso destino está nas mãos de Deus.
E agora o Senhor Jesus Cristo, ele que venceu a morte, ele tem o poder e a autoridade para abrir esse livro e dizer o que é que acontecerá com a igreja do Senhor ao longo dos séculos. E agora, irmãos, nós chegamos no capítulo 6. No capítulo 6, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo abrindo cada um daqueles 7 selos. E o texto aqui vai nos mostrar que quando o Senhor Jesus Cristo abre cada um daqueles selos, dos 4 primeiros selos, pelo menos, surgem 4 extraordinários cavaleiros. E seus respectivos cavalos também. Então, por isso que essa passagem de Apocalipse 6, versículo 1 a 8, é geralmente conhecida como a passagem dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses 4 cavaleiros, eles estão montados em seus cavalos, e eles são uma representação simbólica do que está acontecendo ao longo da história, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Você entendeu bem? Cada um desses 4 cavaleiros é uma demonstração daquilo que acontecerá da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. O Senhor Jesus Cristo, em outras palavras, ele está revelando os decretos de Deus para nós, está dizendo o que é que nós devemos esperar, tanto agora quanto no futuro. Então, essa visão nos ensina justamente isso, que aquilo que nós devemos esperar como cristãos, entre as 2 vindas do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria, irmãos, de convidar vocês para dar uma olhada em cada um desses 4 cavalos e seus respectivos cavaleiros. E depois de vermos o que cada um deles significa, nós vamos tentar entender como eles trabalham juntos para cumprir o propósito de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí o versículo 1 e 2. No versículo 1 e 2, nós vamos ter o primeiro cavalo e seu respectivo cavaleiro. Nós vamos ver o cavaleiro do cavalo branco. Ele significa a conquista. Ele significa a conquista. Veja só, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco na mão. Irmãos, alguns comentaristas, alguns estudiosos dizem que esse cavaleiro no cavalo branco é o anticristo. Existem outros estudiosos que dizem que esse cavaleiro em seu cavalo branco se tratava de nada mais, nada menos do que o imperador Romano Nero. Alguns até chegam ao ponto de dizer que simbolizava Hitler. Outros ainda dizem que é o próprio diabo. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que isso tudo é especulação. Nós temos que entender uma regra importantíssima da Igreja Reformada. Essa regra diz que a Bíblia se auto-interpreta. Se nós não compreendemos uma determinada passagem bíblica, nós devemos procurar outras passagens bíblicas que, aos nossos olhos, são mais claras, para que elas possam lançar luz sobre essas passagens mais obscuras. Então, você deve procurar nas Escrituras textos que possam elucidar textos mais difíceis. Eu gostaria de pedir para que você abrisse sua Bíblia lá em Apocalipse 19, versículo 11. E lá em Apocalipse 19, versículo 11, nós vamos ter a verdadeira identidade desse cavaleiro do cavalo branco, sendo para nós revelada. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 11, que diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel. Quem é aquele que é o único fiel, irmãos? Quem é? E o texto diz mais: e verdadeiro.
Meus irmãos, quem foi aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem? Quem? E julga e peleja com justiça. Quem é o único justo? Quem é? Meus irmãos, não é outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, o que nós precisamos entender muito claramente nesse texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, que este primeiro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo branco, não é um capanga do diabo. Não é o Hitler moderno, não é o imperador romano, é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E o versículo 2 nos mostra, portanto, o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo. Veja só, versículo 2. Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. O texto diz: Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O texto aqui está nos dizendo, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo ele está cavalgando pelo mundo para conquistar e para derrotar todas as forças do mal. O Senhor Jesus Cristo, portanto, aqui ele é retratado como um cavaleiro. Isso não é novidade. Se você ler, por exemplo, o Salmo de número 45, mais particularmente no versículo 3 a 5, você vai perceber que o Senhor Jesus Cristo ali, ele é descrito justamente como um rei guerreiro. Então, esse é um salmo messiânico, o Salmo 45. Depois do sermão, seria interessante você lê-lo. Então, desde o Antigo Testamento até o livro do Apocalipse, o último livro do Antigo Testamento, retrata Cristo como um grande rei guerreiro. Então, nós precisamos entender isso aqui. A grande pergunta que fica para nós é: como é que Cristo vence? Como é que ele vence nessa grande batalha? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele vence por meio da pregação do Evangelho. É por meio da proclamação da palavra de Deus que Cristo Jesus, ele é vitorioso. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, ele disse assim: graças, porém, a Deus, irmãos, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Você percebeu? O Senhor Jesus Cristo, ele nos conduz em triunfo. Ele é o nosso grande rei, ele é o nosso grande rei guerreiro, que por meio da proclamação do seu evangelho, ele faz com que as nações ímpias elas sejam derrotadas e o povo de Deus seja vitorioso. Isso deve consolar o seu coração, sabia? Isso deveria lhe trazer conforto, sabia? Porque a maior força de todo este mundo é do Senhor Jesus Cristo e do seu evangelho e dos seus missionários. A história da igreja conta que este cavaleiro, o Senhor Jesus Cristo, ele avançou primeiro em Jerusalém, depois ele foi para a Judéia e Samaria, e então ele chegou até os confins da terra. E este cavaleiro, ele continua agindo durante a história através da pregação dos apóstolos, dos pais da igreja, dos reformadores, dos puritanos, dos missionários lá na China, na África e em todo o mundo. Nada pode impedir o cavaleiro branco que ele avance, nenhum exército, nenhum poder mundial, nenhuma força econômica, nenhuma guerra e nenhum poder do mal são mais poderosas ou mais poderosos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso rei, a ele servimos. O primeiro cavaleiro é o Senhor Jesus Cristo. Ele está montado num cavalo branco. Ele significa conquista. Com esta revelação, o Senhor Deus está dizendo que o evangelho vai ser proclamado às nações. O segundo cavaleiro está aí descrito no versículo 3 e 4. Ele é um cavaleiro montado num cavalo vermelho. Esse cavaleiro é o cavaleiro da perseguição. Enquanto o primeiro cavaleiro do cavalo branco
era uma representação de Cristo. O cavaleiro do cavalo vermelho é um símbolo da perseguição. Leia comigo, por favor, os versículos 3 e 4, que diz assim: Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Irmãos, o cavalo vermelho, conforme nós lemos aqui, ele é um símbolo do assassinato, ele é um símbolo do derramamento de sangue, ele é uma representação da guerra. Conforme o texto que lemos, esse cavaleiro, ele é responsável, abre aspas, por tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. E o fato, irmãos, é que desde o ministério do terreno do Senhor Jesus Cristo, desde o primeiro século até os dias de hoje, existe uma grande guerra acontecendo a cada século. Exceto 2 séculos, desde o primeiro século até este que nós estamos vivendo, apenas 2 séculos não tiveram grandes guerras. Só para você ter uma ideia, no século passado, 30 milhões de pessoas foram mortas na Primeira Guerra Mundial. E houve um número muito superior na Segunda Guerra Mundial. E, meus irmãos, nós mal começamos esse século. E a guerra já é uma ameaça contínua no nosso planeta. Em 2016, pela primeira vez na história, o número de homicídios no Brasil superou a casa dos 60 mil em um ano. Sim, nós vivemos numa guerra civil em nossa nação. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, houveram no nosso país, em 2016, 62.517 homicídios, assassinatos. Isso coloca o Brasil em um patamar 30 vezes superiores ao da Europa, por exemplo. A cada pessoa que é assassinada na Europa, 30 são assassinadas aqui no Brasil. Ou seja, só na década passada, irmãos, 553 mil brasileiros perderam a vida. Se nós fizéssemos um cálculo, 153 pessoas morreram por dia na década passada, só aqui no Brasil, por conta de assassinatos e homicídios. Irmãos, não existe paz em parte alguma. Nós saímos na rua com medo, muitas vezes. Mas por que não existe paz em parte alguma? Porque o príncipe da paz foi rejeitado, o príncipe da paz foi julgado, o príncipe da paz foi ultrajado e, por fim, ele foi crucificado. Mataram o príncipe da paz. Mas eu gostaria de dizer que esse cavalo vermelho se refere especialmente a um tipo de violência em especial. Esse cavalo vermelho, em especial, ele se refere à perseguição contra a igreja cristã. Sim, porque a história da igreja nos conta que onde Cristo Jesus, o evangelho de Cristo Jesus chega também a perseguição aos cristãos. Pense, por exemplo, em Estevão. Pense, por exemplo, no apóstolo Paulo. Pense, por exemplo, em Policarpo, Perpétua, Felicidade. Pense naquilo que aconteceu na Inquisição. Pense naquilo que aconteceu na noite de São Bartolomeu. Pense nas perseguições movidas pelo comunismo, pelo nazismo, pelo islamismo radical. Onde o evangelho chega, irmãos, existe perseguição. E diz o texto que esse cavaleiro, o cavaleiro que significa perseguição, esse cavaleiro ele tem uma grande espada na mão. No original, essa palavra, grande espada, pode ser entendida como se fosse um cutelo. Aí na Paraíba, eu acredito que nós poderíamos fazer uma metáfora, né? Faremos uma paráfrase, melhor dizendo, e diríamos que esse cutelo seria um facão, certo?
A principal função do facão, irmãos, é cortar carne dura com ossos, certo? E na época em que esse texto foi escrito, os cristãos tinham seus corpos despedaçados pelos seus inimigos justamente com esses cutelos, com esses facões. Naquela época, ser crente não era moda como nos dias de hoje. Ser crente naquela época era estar disposto a entregar o seu pescoço à morte, à risca, em todo o tempo. Isso não nos deve impressionar, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, ele havia dito lá para os seus discípulos, ele havia dito lá em Mateus capítulo 10, se eu não me engano, ele havia dito aos seus discípulos: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E é isso, meus irmãos, que a história tem mostrado. Nós percebemos que o cavaleiro do cavalo vermelho, ele sempre seguiu o cavaleiro do cavalo branco. Onde o Senhor Jesus Cristo chega com o seu evangelho, o cavalo da perseguição vai junto. Ou seja, sempre que o evangelho é pregado, sempre que alguém crê no evangelho, segue-se, portanto, uma grande perseguição. Como dizia o apóstolo Paulo, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, eles serão perseguidos. Então, você como crente, você pode esperar perseguição. Sim, as perseguições, elas sempre estarão presentes conosco. Duvide se você é crente, se você nunca passou por alguma perseguição. Duvide. E se prepare, de repente, para que essa perseguição seja uma perseguição violenta. Quem sabe você diz, não, pastor, mas aqui no nosso país nós vivemos num regime democrático, onde existe liberdade de religião. Mas será mesmo? No final de 2019, no ano passado, um dos professores do curso de jornalismo da Universidade Federal Fluminense, ele pregou uma revolução armada e pregou a morte de evangélicos. Ele comentando os problemas políticos que a Bolívia vivia naqueles dias, ele escreveu no seu Twitter as seguintes palavras, abre aspas: claro que eu prefiro a paz, mas nesse contexto concreto na Bolívia, eu torço ferrenhamente para que as forças de resistência peguem em armas e matem a tiros os fascistas e os evangélicos que tentam destruir o país. Eles não têm direito à vida. Você escutou bem? Ele disse, eles não têm direito à vida. Isso foi público! Isso foi público! Irmãos, esse é o sentimento velado de muitas pessoas que não querem que nós venhamos a sobreviver, que não querem que nós venhamos, portanto, a falar de Cristo e que o reino de Cristo prospere. Algum tempo atrás, alguns poucos anos atrás, uma igreja aqui próxima a nós, no Maranhão, a igreja, salvo engano, a Igreja Presbiteriana de Bacabal, ela foi vítima de um atentado. Criminosos atearam fogo na igreja, mas deixaram uma mensagem nas paredes da igreja, depois de terem ateado fogo na igreja. A mensagem era a seguinte: da próxima vez, vamos colocar todos vocês dentro dela. Vocês perceberam? Somente quando o Senhor Jesus Cristo voltar é que ele porá um fim a essa violência, um fim a esses conflitos, um fim a essas guerras, um fim a essas perseguições. Mas até lá, irmãos, nós vamos ser perseguidos. Então, em vez de você orar pelo fim das perseguições, porque não vai ter fim de perseguição, você deve orar por perseverança em meio às perseguições. Porque, irmãos, nós temos que ser fiéis até a morte, pois temos de Deus a promessa da coroa da vida.
tão somente ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a vida eterna será a nossa coroa. O primeiro cavaleiro estava montado num cavalo branco, era o Senhor Jesus Cristo, que conquistava as nações pelo seu evangelho. O segundo cavaleiro, ele está montado num cavalo vermelho e ele simboliza a perseguição. O terceiro cavaleiro, ele está montado num cavalo preto. Ele está aí representado no versículo 5 e 6. Ele representa a pobreza. Veja só, versículo 5, por favor. Diz o texto. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! E então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Irmãos, esse cavalo negro, ele representa as forças econômicas que de alguma maneira propagam a pobreza no mundo. Vocês sabiam, né, que os ímpios, eles querem ser cada vez mais ricos e querem deixar os pobres cada vez mais pobres. Vocês sabem disso, não é? E esse cavalo representa as forças econômicas que propagam a pobreza. Note que esse cavaleiro, ele vem em seguida ao cavalo vermelho, que representa a violência, que representa a perseguição. Sim, porque a fome e a guerra sempre, de alguma maneira, andam juntas. Se a paz for tirada da terra, então não poderá haver comércio nem negócios vantajosos para todo mundo. Não tem como haver prosperidade. E o texto conta um detalhe interessante, que esse cavaleiro, ele tem uma balança na mão. A balança, ela serve para pesar as coisas precisamente. Essa balança, ela está sendo utilizada para pesar alimentos, para vender. E o interessante é que o versículo 6 vai dizer que tudo que esse cavaleiro vende é muito caro. Veja alguns exemplos disso no versículo 6. Veja só, como ele vende caro, como ele é careiro. Versículo 6. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário. O denário era o salário de um dia, tá? Ele está dizendo que o cavaleiro, certo? Do cavalo preto, vendia 1 quilo de trigo por um dia de trabalho. Imagina só, meus irmãos, será se dava para você se sustentar trabalhando um dia inteiro para ganhar apenas um quilo de trigo? Será? O texto diz 3 medidas de cevada por um denário. Às vezes o trigo muito caro, né? Aí o indivíduo ele acabava comprando um material de qualidade menor, não é? Um pouco inferior. E aí ele diz, e não danifiques o azeite e o vinho, ou seja, ninguém tem que tocar nem no azeite nem no vinho, isso é coisa de luxo, não dá para comprar, porque é muito caro. Eles estão totalmente fora de alcances, né? Então, veja, irmãos, que o que está acontecendo aqui é aquilo que a gente chama hoje de inflação. As coisas encarecendo assim extraordinariamente. Em tempos normais, o apóstolo João, ele diria que um trabalhador compraria 12 quilos de trigo por um denário, por um dia de trabalho. Mas o texto aqui está dizendo que, nesse contexto, o indivíduo só podia comprar 1 quilo de trigo por um dia de trabalho. Meus irmãos, e que coisa triste, aí a pessoa, ela acabava sendo forçada, portanto, para comprar uma comida, comprar, por exemplo, cevada, que era uma comida que era dada para animais. E mesmo ela sendo mais barata que o trigo, ainda de alguma maneira era cara, porque nas necessidades daquela época, 3 quilos para sustentar uma casa por um dia era muito pouco. E é justamente, irmãos, que isso que o cavalo preto e seu cavaleiro mostram. A vida neste mundo é muitas vezes marcada pela pobreza.
por outro lado, muitas vezes marcado por egoísmo, pela ganância de alguns homens que detêm o poder e acabam explorando os mais pobres. Nesse mundo, as coisas, irmãos, funcionam mais ou menos assim. O preço das coisas é muitas vezes maior do que aquilo que deveria ser. É isso, novamente, que eu digo que os economistas chamam de inflação. E a inflação, ela acaba gerando fome, porque o trabalhador comum mal consegue se alimentar, mal consegue alimentar a sua própria família. E eu percebo isso, meus irmãos, eu percebo esse cavaleiro e esse cavalo preto galopando por muitas partes do mundo hoje, e especialmente em nossa nação. Irmãos, como as coisas estão caras. Uma pesquisa feita pelo IBGE em 2017 constatou que quase 27% da população brasileira era pobre. O que é uma pessoa pobre? Uma pessoa pobre é aquela que sobrevive com menos de R$ 406 por mês. Então, nessa região Nordeste, que é a região que nós estamos vivendo, 40% das pessoas, elas são pobres, porque elas vivem com menos de R$ 406 por mês. E existem pessoas que vivem até, irmãos, abaixo da linha da pobreza. Pessoas que vivem com a renda mínima, que vivem de forma miserável. O Senhor Jesus Cristo, quando envia essa revelação desse terceiro cavaleiro para nós, é uma forma dele estar dizendo para mim e para você, igreja, não espere riqueza, não espere luxo nesse mundo. Espere pobreza. Espere, quem sabe, perder o emprego porque você é cristão. Espere ser negligenciado em sua empresa, a empresa onde você trabalha, porque você é crente. Espere perder negócios porque você é fiel a Deus, porque você é um cristão. Espere injustiça e mais injustiça nesse mundo, porque é esse tipo de mundo em que você vive. Tudo isso é o que o pecado tem feito nesse mundo. Então, o primeiro cavaleiro, montado num cavalo branco, representa Cristo. O segundo cavaleiro, ele está montado num cavalo vermelho e ele significa a perseguição. O terceiro cavaleiro, ele está montado num cavalo preto e ele simboliza a fome. Todos estes cavaleiros e seus respectivos cavalos, eles estão atuando entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas falta um último cavaleiro. E esse cavaleiro para nós talvez seja o cavaleiro que nós hoje estamos mais temendo. Está aí no versículo 7 e 8, é o cavaleiro da morte. Ele está montado num cavalo amarelo. Veja só o que o texto da palavra de Deus diz, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Só até aqui. O quarto cavaleiro, portanto, ele é a morte. Ele está montado num cavalo amarelo, porque a cor amarelada, ela representa bem a imagem de um cadáver que está em decomposição. As pessoas, quando morrem, seus corpos, né, elas ficam tudo amarelo. É o corpo do cadáver. Pois bem, a imagem aqui, portanto, é da morte. A morte, ela está cavalgando indiscriminadamente pelo mundo. E o texto diz que, à medida que a morte vai assaltando o mundo, o inferno vem seguindo depois dele. Porque o inferno, irmãos, é o lugar que todos aqueles que não estão em Cristo vão. Esse é o salário deles. E o restante do versículo 8, ele vai dizer como é que se dá essa morte. Veja só, versículo de número 8, a segunda parte do versículo 8.
E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O texto aqui está nos falando a respeito de 4 maneiras pelas quais a morte ela assola a terra. Diz aqui o texto que, em primeiro lugar, a morte ela é devida à desumanidade do homem para com o próprio homem. O texto está dizendo aqui que a morte ela vem pela espada, não é? Então, muitas vezes, os homens matam os seus próximos, matam os seus semelhantes. Os homicídios são crescentes. Em segundo lugar, o texto diz que muitas vezes essa morte vem pela fome, resultado justamente da injustiça revelada já na quebra do terceiro selo, que nós vimos há pouco. O texto aí fala sobre a fome. Em terceiro lugar, o texto diz que a morte veio por meio da mortandade, ou seja, por meio da peste. Ou, se você preferir, por meio da pandemia. Certo? Irmãos, a pandemia do coronavírus tem matado muitas pessoas no mundo. Quem sabe eu estou falando agora e você conheça pessoas que já perderam as suas vidas, pessoas, quem sabe, próximas a você, quem sabe seus familiares, já morreram por conta desse vírus tão letal. Mas a história da humanidade conta que, vez por vez, o mundo ele é assolado por grandes pandemias. A gripe espanhola, por exemplo, foi uma pandemia que aconteceu entre o ano de 1918 e 1919, ou seja, no século passado, e atingiu todos os continentes do mundo, e deixou um saldo de pelo menos 50 milhões de mortos. Matou muito mais do que hoje mata o coronavírus. Então, o texto está dizendo que no mundo que nós estamos vivendo, nós vamos ter que esperar mortandade, ou seja, pandemias. E o texto conclui, ainda no versículo 8, dizendo a última forma como essa morte se dá, que é por meio das feras da terra, por meio de animais selvagens, ou quem sabe até por desastres naturais. O fato, irmãos, é de que, independentemente de como a morte venha, a morte ela vai cavalgar pela terra. Ela vai cavalgar pela terra até a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso é a realidade que nós enfrentamos como cristãos professos nesse mundo caído. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que até a morte está sob o controle do Senhor Jesus Cristo. Porque quando o crente morre, ele não vai para o inferno. Quando o crente ele morre, ele é recebido na glória para receber a vida eterna. Eu gostaria de concluir minhas palavras, irmãos. Eu já falei por um bom tempo. Depois que eu expliquei individualmente cada um desses cavaleiros, eu gostaria de concluir as minhas palavras mostrando como esses cavaleiros e esses cavalos, eles trabalham juntos. E eu gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 6, o Senhor Jesus Cristo nos explica como é que se dá o trabalho desses 4 cavaleiros juntos de seus respectivos cavalos. Veja só, Mateus 24, versículo 6 ao versículo 8. O Senhor Jesus Cristo disse assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Ou seja, veja só aí, o cavaleiro amarelo, que é o cavaleiro da morte, não é? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ou seja, o cavaleiro do cavalo preto, terceiro cavaleiro. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Agora, vá para o versículo 14.
E o texto diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, o cavaleiro branco, cavaleiro do cavalo branco, irmãos, o Senhor Jesus Cristo. O que é que o texto aqui está nos ensinando, irmãos? Esse texto está nos ensinando que, à medida em que o evangelho de Cristo se propaga, haverá perseguições vorazes contra nós, haverá pobreza no mundo, haverá fomes extremas, haverá mortes violentas, haverá pandemias letais. Em outras palavras, os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles são símbolos do derramamento do sangue, da guerra, da fome, da doença, da morte, que acompanharão a pregação do Evangelho de Cristo. Nós devemos esperar isso tudo, à medida em que o Evangelho de Cristo for pregado. Mas essas coisas, essas mortes, essas pandemias, essas perseguições, essas fomes, essas coisas destruirão o mundo? Colocarão o mundo ao avesso, de cabeça para o ar? Eu estou perguntando, será se as forças econômicas, será se a fome, será se alguma peste, será se alguma catástrofe pode destruir este mundo? Não. Este mundo continuará a existir, meus irmãos, até que o Senhor Jesus Cristo termine de cavalgar pelas nações com seu santo evangelho invencível. Ele é o principal de todos os cavaleiros. Os demais cavalos e seus cavaleiros são simplesmente subordinados a Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele está guiando todas estas coisas, porque ele é o grande general. Primeiro, o cavalo branco, ele galopa ao longo da história. E então, logo atrás de Cristo, portanto, estão os outros cavalos e os seus pilotos seguindo esse cavalo branco. E o seu cavaleiro também. Por isso, irmãos, eu posso dizer, esse mundo, ele não vai ser destruído por causa destas coisas. Mas eu não posso garantir paz para vocês, eu não posso garantir prosperidade para vocês, porque vocês são cristãos e eu também. Eu também não posso prometer a vocês imunidade contra o coronavírus. Eu não posso. Isso não seria verdade. Esse texto nos pressiona para sermos muito realistas sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo e sobre aquilo que acontecerá na história até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos experimentar guerras, nós vamos experimentar rumores de guerras, nós vamos experimentar fome, violência, nós vamos experimentar muitas coisas. Mas a questão, irmãos, é que quem poderá nos separar do amor de Cristo no meio de tudo isso? Será a tribulação? Ou seja, será se a perseguição poderá nos afastar de Cristo? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Será? O apóstolo Paulo diz que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Eu gostaria de convidar você para que você curvasse a sua cabeça e pudéssemos orar nesse momento ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, ó Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque hoje, através da exposição da tua palavra, o Senhor nos lembrou de que a nossa vida não está lançada à sorte,
que o nosso destino não é um túmulo gelado, escuro, úmido, mas o nosso destino é reinar com Cristo pelos séculos dos séculos e nada poderá nos separar do teu amor. Rogamos, ó Senhor, que tu possas fortalecer a nossa fé, para que diante das dificuldades que assolam o mundo, ó Deus, nós nunca venhamos a nos desviar. Ajuda a mim e aos meus irmãos para que nós sejamos encontrados fiéis. Essa é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração. Rogamos assim que seja da tua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém.